Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Edital Tema, concurso TJ Pernambuco. Está gostando dessa proposta? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, porque vai ser assim. A nossa equipe vai comentar tema a tema desse edital, elencando os temas favoritos que a banca IBFC provavelmente deve colocar na prova no dia 21 de setembro e 28 de setembro. Então é isso, edital Tema, plataforma EP, sempre buscando um caminho, uma maneira para te ajudar na preparação. Você que é assinante, todas essas aulas estarão organizadas no menu edital Tema. Então aproveite bem esse conteúdo, vamos para cima. Você que estuda só pelo nosso canal, eu tenho certeza que também vai te ajudar nessa preparação. Já recebi diversos depoimentos de muitos alunos, alunas, estudando pelo canal e se preparando muito bem e conseguindo aprovações. E você, caso deseje estudar com a nossa equipe para os cursos de oficial, analista e técnico judiciário, inscreva-se agora. O link está aqui na descrição, videoaulas, tem o carga máxima com mais de 3.200 questões até a semana da prova, simuladões, simuladinhos e sempre buscando aí, né, novas lives para te ajudar na preparação, porque aqui você sabe, com o conselho disciplinar será aprovado. Boa live para todos! Olá, meus queridos! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu me chamo Reni Oliveira, estou muito feliz em fazer parte da equipe do Estou Preparado Concursos e hoje a gente vai conversar muito sobre legislação especial para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu quero saber quem já está aí, pode me dando um oi e me dizendo de onde é que vocês estão falando, né? Porque TJPE, assim, né? Muita gente aqui do estado vai fazer esse concurso, mas ele é tão atrativo, chama tanto, tem muita gente de fora também querendo testar os seus conhecimentos e, quem sabe, virar aí servidor da justiça. Vamos ver quem está aí, minha gente. Vamos embora, todo mundo pronto, todo mundo preparado para a gente começar a nossa live. Meus queridos, antes de tudo, vamos lá seguir a prof, todo mundo seguindo a prof lá no renioliveira.prof, que é esse Instagram aqui que está aparecendo para vocês no nosso slide, tá certo? Eu estou vivendo uma maratona de TJPE. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, é TJPE na veia. Então, se você quer acompanhar notícias, né, referentes ao nosso concurso do TJ, me segue lá e também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Estou Preparado Concursos, está certo? Que a gente está trazendo sempre muitas notícias, enfim, tudo sobre o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco para você. Meus queridos, a minha missão aqui é conversar com vocês sobre legislação especial, tá? Eu sei que comumente a postura da grande maioria dos concurseiros é deixar o estudo da legislação especial para o final. Por quê? Porque muito se fala de letra de lei. Ah, mas legislação especial, regimento interno, estatuto, é tudo letra de lei, então vamos deixar para depois. Antes de tudo, eu quero atualizar vocês sobre a importância de inserir legislação específica nos seus estudos desde o início. Por quê, gente? A IBFC é uma banca que, tradicionalmente, ela mostra um equilíbrio na quantidade de questões. A gente viu isso muito claramente no último concurso do TJPE, que foi em 2017.
que é que acontece? Naquele concurso de 2017, e aqui eu vou passar já o panorama para vocês, veio apenas uma matéria de legislação especial chamada PJE. E o PJE, ele abrangia essas duas leis aqui, ó, que estão no tópico 7.4 e no 7.5, que era a resolução CNJ 185 e também a lei 11.419, que disciplina o PJE. Sabe quantas questões vieram? 5 questões na prova de técnico. 5 questões. A mesma quantidade de questões que veio, por exemplo, em civil, em processo civil, em penal, em processo penal. Então, você vê que a IBFC, ela dá esse equilíbrio no número de questões. Então, a gente tem uma estimativa aí de 6 a 9 questões, somente sobre a parte de legislação específica. Esse ponto 7 aqui, que eu trouxe para vocês nesse slide, ele foi copiado lá do edital de técnico. Mas técnico, oficial de justiça, analista, todos os cargos, vai ter a cobrança de todas essas leis específicas aí. Então, veja, se você negligenciar essa parte, você tem aí uma chance de não saber responder de 6 a 9 questões. E vocês sabem muito bem que a gente tem um ponto de corte altíssimo, não é verdade? Então, a gente tem que estudar, tem que ir preparado. Com a IBFC, não dá para negligenciar nada. Vou fazer uma pausa aqui para ver quem é que está. Lucas de Paulista, boa noite, seja muito bem-vindo. Jodson de Bonito, Fagundes Vieira de Tejucupapo, muita gente aí, né, chegando para a nossa live. E, então, nesse panorama inicial, o que é que eu quero dizer para vocês? PJE, assim como as outras leis, são importantes. Professora, o que é que veio dentro da parte de legislação? Porque eu sei que vocês, né, são muito acostumados já, porque vocês têm familiaridade com penal, processo civil, administrativo, constitucional. Então, são coisas familiares para vocês. Quando vocês batem de cara o olho nessa legislação, muita gente não sabe do que se trata. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. E eu vou traçar estratégias aqui com vocês de como tentar resolver essas questões referentes, tá? A todas essas leis específicas. Então, bora lá. Nesse ponto 7.1, a gente teve Resolução 395 de 2017, que é o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Código de Organização Judiciária, que é essa lei complementar 100 de 2007. A Lei Estadual, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis aqui do Estado de Pernambuco, que é a Lei 6123/68. A Resolução 185 do CNJ, que eu já comentei com vocês, Lei 11.419, que trata sobre o processo judicial eletrônico, e também ela que veio coroar a nossa parte de legislação, licitações em contratos. Aí eu te pergunto, o que é que essa lei está fazendo aqui? Só a IBFC sabe. Mas o que é que a gente entende? Temos que dar importância a licitações e contratos, viu? Vamos agora prosseguir analisando um pouquinho de cada uma delas. Bora lá. PJE, Processo Judicial Eletrônico. Professor, o que é isso? Veja, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, ele é um sistema, tá? Que faz com que a gente acesse os sistemas dos tribunais de forma eletrônica. Antigamente não tinha os processos físicos, hoje tem os processos digitais. Essa lei 11.419, ela veio marcar justamente essa transição, tá certo? Do processo físico para o processo digital. E essa resolução do CNJ, ela veio o quê? Dar algumas determinações sobre essa lei. Então, são duas leis que a gente tem que estudar em conjunto, tá certo? São leis muito importantes. Eu coloquei aqui um panorama 2017 e 2025, porque eu até antecipei o que eu ia falar aqui nesse slide. Em 2017 foram 5 questões. 5 questões somente dessas duas leis. Aí você me pergunta, professora, quem deixou para estudar e quem não estudou isso daí, dançou. São duas leis muito curtas, muito pequenas. Mas qual é a questão? Pegadinhas.
E também nessa, principalmente aqui ó, na 11.419, a gente tem contagem de prazo processual. Então, vocês têm que entender para poder acertar. Então, no PJE, vocês assistindo a aula uma vez, vocês vão o quê? Manter o estudo apenas com a leitura de lei seca e fazendo questão. Resolve tranquilamente. PJE é tranquilo demais, tá certo? Mas tem que estudar, porque se você pegar somente a lei seca, a chance que tem de você confundir os conceitos é muito alta, tá certo? E também de não saber contar corretamente os prazos. Nessa lei, por exemplo, a gente tem, quando a publicação ela sai no Diário de Justiça Eletrônico, você tem que saber que uma coisa é a data da disponibilização da informação, outra coisa é a data da publicação e outra coisa é o dia do início da contagem dos prazos. Isso daí, numa aula, vocês entendem certinho. Então, qualquer questão que apareça sobre esse tema, vocês conseguem gabaritar. Tá certo? Temos aqui Patrícia, boa noite, seja bem-vinda, Ribeirão, Amanda, Cabo de Santo Agostinho, e acho que é Brian, né? Brian de Abreu e Lima. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Então, vocês já entenderam aí que PJE não vai ser um problema para vocês, tá? A lei é curta, mas vocês têm que entender e não só memorizar a letra de lei. Combinado? Vocês têm que entender. Aqui eu separei os pontos mais importantes que vocês têm que anotar na hora que vocês estão estudando o PJE. Vocês têm que saber o conceito de diário de justiça eletrônico. Vocês têm que entender a questão das intimações. Como é que vão ser feitas as intimações no processo judicial eletrônico? O acesso ao sistema. E aí, o que é que eu, serventuária da justiça, ou então você como advogado, o que é que você precisa para ter acesso ao sistema, para poder peticionar online? O que é que você precisa saber? Tudo isso você vai entender nessas duas leis. A assinatura eletrônica é um dos pontos muito importantes também. A gente tem que entender a questão da assinatura eletrônica, do certificado digital, do credenciamento no Poder Judiciário. Tudo isso a gente vê nessas duas normas. Contagem de prazos processuais, que foi isso que eu conversei anteriormente com você. Questão de entender o que é a disponibilização da informação, o que é a publicação, como é que se inicia a contagem dos prazos. Tudo isso parece meio confuso para quem não estudou ainda, mas eu tenho certeza, quando vocês começarem a estudar isso, vai clarear assim, a mente de vocês. Vocês vão dizer, professora, estou lendo a letra de lei e agora tudo faz sentido na minha cabeça. É exatamente isso que vai acontecer, tá? Indisponibilidade do sistema. Você tem um ato processual para, né, praticar. Só que o sistema do Poder Judiciário está indisponível. E aí, o que é que acontece? Você vai perder esse prazo? A lei também diz isso, tá? As manutenções que são programadas no sistema, porque volta e meia é necessário que aconteça o quê? Manutenções daquele sistema. Então, como é que o Poder Judiciário diz que essas manutenções programadas elas devem ser feitas? Como é que os atos processuais eles devem ser realizados? E você, como usuário, você vai ter um login, você vai ter uma senha, você vai ter um token, um certificado digital. O que é que você vai ter? Quais são as suas responsabilidades como usuário? Isso também é muito importante para a prova. Então, gente, essa tela aqui é aquela tela do print, tá certo? É a tela que vale o print, porque vocês já sabem os pontos mais importantes que você tem que estudar quando for estudar o PJE, que é o processo judicial eletrônico, que são duas leis, na verdade, a lei 11.419 e, professor, o quê? Resolução 185 do CNJ. Quando fala em PJE, processo judicial eletrônico, a gente está falando, tá? Dessa lei e dessa resolução. Combinado? Gente, ficou alguma dúvida sobre essa parte? Porque a gente tem muita coisa para resolver aí pela frente, viu? Temos ainda muitas leis específicas que estão lá no nosso edital e que a gente precisa entender o funcionamento de cada uma delas. Alguma pergunta, gente? Posso seguir com o nosso conteúdo? Vamos embora, então. Chegou aí o Eduardo de Gravatá. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Agora, nós vamos sair um pouquinho do nosso PJE. Professora, eu acho essa resolução fácil na internet.
Acha sim, tá? Você coloca na internet, você faz a sua pesquisa e você vai baixar a Lei 11.419 e também a Resolução 185 do CNJ. Só tem que estar atento para a versão atualizada, tá certo? E tem que ter cuidado em estudar apenas a lei seca, tá? O ideal é você compreender o conteúdo para depois ler interpretando corretamente a lei seca, tá bom? Mas a lei seca está disponível no site. É só você pesquisar que você acessa tranquilamente. Professora, na parte de licitações, você aposta nos crimes. Então, Andréa, vê só, vou falar de licitações lá no finalzinho. Mas já respondendo a sua pergunta, quando a gente analisa os editais de concurso sobre licitações, geralmente eles não cobram a parte de crimes. Sabia? Geralmente eles se atêm à parte, né, do processo licitatório como um todo. Mas veio aí, né? Então, não sei te dizer exatamente se eu aposto na parte de crimes. Acho que não, mas teremos que estudar também. Combinado? Onde baixar? Meu amigo, veja só, você vai digitar no Google e você já vai baixar, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Quando você digita, ó, Lei 11.419. Pronto, aqui, ó. No site do GovBR você já acha, tá certo? Não precisa se preocupar com isso, não. É muito tranquilo mesmo. Agora, deixa eu voltar para minha... Vocês estão me vendo, gente? Eu agora voltei. Estava sem ver vocês. Pronto, bora lá. Eu vou entrar em outro panorama, tá, gente? Vou falar um pouquinho da Lei Estadual 6123 de 1968. Que lei é essa, professora, que eu nunca ouvi falar? Meus queridos, essa lei trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis aqui do estado de Pernambuco, tá? É a lei que vai reger a sua vida funcional como servidor público aqui do estado, certo? Então, lá você vai encontrar, por exemplo, licenças. Você vai encontrar processo disciplinar. Você vai encontrar muitas outras coisas que dizem respeito à sua vida funcional como servidor público. Qual é a questão mais complexa que envolve essa lei 6123? É porque, gente, ela é de 1968. Professora, a senhora falou 68? 20 anos antes da nossa Constituição. Isso mesmo, gente, ela é uma senhora idosa, mas está aqui, ó, vigorando a pleno vapor. Então, os perigos, né? Existem alguns perigos no estudo da Lei 6123, tá? Por quê? Veja, se ela é uma lei que veio 20 anos antes da nossa Constituição, então vocês entendem que muita coisa já não faz o menor sentido, na verdade. Então, quando você abre a Lei 6123, por exemplo, no site do Planalto, na verdade, na Alep Legis, né? Que é uma lei estadual, você vai baixar ela aqui no site da Alep, que é o Alep Legis. Então, você vai ver que tem várias taxações, né? Vários riscadinhos, que foram as revogações expressas a este texto de lei. Porém, o perigo dessa lei são as revogações que elas não são expressas, elas são tácitas, elas estão implícitas no texto e que já não são mais compatíveis com a nossa ordem constitucional vigente. Nessa hora, o aluno dá uma surtada. Por quê? E se ele perguntar alguma coisa, professora, que já não faz o menor sentido na nossa ordem constitucional? E aí, o que é que eu respondo? É a letra de lei ou é o que está vigente? E aí? É um dilema? É um dilema que vocês vão aprender a lidar quando a gente estudar 6123. Porque tem muitos trechos realmente dessa lei que já foram superados e que estão totalmente incompatíveis com a Constituição. Porque, olha, gente, ela é de 20 anos antes da Constituição. 68. Tinha nem nascida, mas vocês não tinham nem nascida, a maioria aqui, eu imagino que não tinha nem nascido nessa época. Entendeu? E qual é a outra problemática que a gente tem? Os concurseiros mais antigos, que talvez tenham feito aí concursos federais, a exemplo do TSE, que teve ano passado, Polícia Federal, né, que foi agora há pouco, eles estudam, né,
a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, muitas coisas que tem lá, nessa Lei dos Servidores da União, são diferentes da que tem aqui na lei estadual. Então, o aluno que vem com aquela 8.112 na cabeça, que já aprendeu vários conceitos da 8.112, quando vê a Lei 6123 aqui do Estado de Pernambuco, diz, não, isso está errado. Então, isso é uma cilada e a gente tem que se preparar para não haver esse tipo de confusão, tá? A outra questão também é que vocês têm que procurar sempre a versão atualizada da lei, tá? Então, fiquem atentos para vocês não pegarem aí uma versão, porque a lei já é antiga. Aí vocês baixam uma versão de 1800, aí complicou de vez, tá? Então, a gente tem realmente essa problemática, a gente tem que estudar com cuidado. Qual é o ponto positivo? 6123, volta e meia aí, todo concurso estadual tem questão sobre a lei dos servidores, tá? Então, não é que tenha um banco de dados muito grande, mas, assim, tem um banco de dados razoável, que dá para você treinar no site de questões, por exemplo, você vai encontrar muita coisa, não só de BFC, BFC não tem tanto assim, mas de outras bancas também. Então a gente consegue ter ideia daquilo que as bancas gostam mais de cobrar, quando a gente fala em lei dos servidores. E quais são os pontos mais importantes, professora? O que é que eu devo estudar? Aqui vai valer o nosso print agora, né? Com certeza, gente, olha, nomeação, posse e exercício, como é que se dá a nomeação aqui no estado de Pernambuco? A posse, quantos dias eu tenho para tomar posse, né? Quantos dias eu tenho, professora, para entrar em exercício? O estágio probatório, direitos e deveres do servidor, responsabilidades acometidas ao servidor, o regime disciplinar, as infrações, penalidades, processo disciplinar, acumulação de cargos, licenças e afastamentos, vacância, provimento, é muita coisa para a gente tratar, tá? Mas um estudo bem direcionado, tá? E correto, né? Sempre evitando esses pontos de discordância, né? Entre a 6123 e a nossa ordem constitucional. Então, dá tudo certo. Vocês vão ver que não tem esse mistério todo, não. Tá certo? Então, dá para desenrolar tranquilamente. Baixem a versão mais correta não, atualizada, tá? A versão atualizada. Tenham né, essa certeza sobre os pontos, né, que são mais cobrados, tá? E não tem mistério, não. 6123 é isso. Tem até um banco de dados razoável para a gente estudar. Douglas Concurseiro está dizendo o seguinte: acho válido fazer questões inéditas dessa matéria, não consigo achar muitas questões. Então, não tem tantas questões, porque, assim, legislação, no final das contas, né, o nosso banco de dados não é tão grande. Mas, aqui, o Brian está dizendo aqui que está valendo essa lei, é tranquila. É tranquila, só não pode confundir com a 8.112, tá? E também tem que ficar atentos a umas coisinhas, né, que já não estão mais em vigência. Boa noite, Eliandro, seja muito bem-vindo à nossa live. Ficou alguma dúvida, meus queridos, em relação ao nosso Estatuto dos Servidores Públicos? Lá, vocês vão entender as licenças de vocês, os direitos, os deveres, né? É uma lei bem gostosa de estudar, e eu sempre digo aos meus alunos, assim, quando vocês forem estudar a 6123, né, o Estatuto 8.112, imaginem-se como servidores públicos, né? E já fiquem pensando, e aí, como é a licença maternidade? Como é a licença para trato de interesse particular? Quais são os meus direitos? E quais são os meus deveres? Então, incorporem a figura mesmo do serventuário da justiça, no nosso caso, né? E vocês aprendem assim com mais analogias, com mais facilidade. É uma matéria, é uma lei gostosa de estudar. Eita, minha gente, agora vem a nossa bomba. Agora chegou a hora da nossa bomba. Olha aí, ó. Não, professor, acho o estatuto bem fácil de entender. Maravilha. Perfeito. Perfeito. É Brian, é isso, Brian? Estou falando teu nome correto? Acho o estatuto bem fácil de entender. Maravilha. Ele traz alguns conceitos no início da lei, né? Classe, série de classes, né? Uns conceitozinhos que a gente não é acostumado a ver, mas realmente é tranquilo, não dá muito problema, não. Estudando direitinho, vocês vão tirar de letra, com certeza. Agora, gente,
Isso aqui, Lei Complementar 100, de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Gente, aqui é meio complicadinho, no sentido de que, bora lá, temos o Código de Organização Judiciária aqui do Estado, né, que ele estabelece o quê? As bases legais e a estrutura fundamental e as competências gerais do Poder Judiciário Estadual. Digamos que é uma lei que organiza o tribunal. O Código, né, Judiciário, que é essa lei complementar 100, ela traz para a gente essas diretrizes gerais. O que é que foi bom para a gente? Que o nosso edital deu os artigos específicos que a gente precisa estudar no COJ, que vai dos artigos 17 ao 47. Então, quando a gente vê isso, a gente fica feliz, né? A gente eita, só do 17 ao 47. Quando você pega esse código, você lê do 17 ao 47, você vê que tem muita coisa minuciosa. E o que é que eu recomendo? Estudar em conjunto com o regimento interno. Quando você pega o regimento interno, o edital só disse regimento interno. Ó, tá aqui no início, ó. Deixa eu passar aqui o primeiro. Resolução 395 de 2017, Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco e suas atualizações. Jogou a bomba e correu, minha gente. Aí, para quem não baixou ainda o regimento interno, quando vocês baixarem aí, vocês vão ver um arquivo aí com 250 páginas. Somente. Então, assim, é uma loucura? É. Tem como estudar tudo? Não tem. Qual é o nosso trabalho aqui? É entender quais são as partes mais interessantes que uma banca de concurso gostaria de cobrar na parte de regimento interno. Porque não tem como, gente. Faltando 2 meses para a prova estudar um regimento interno completo de 250 páginas, entendeu? Então, a questão aqui é você fazer um estudo direcionado. Eu coloquei o gatinho pulando porque eu penso o seguinte, veja, o COJ, né, que é o Código de Organização Judiciária, a gente tem do 17 ao 47. Então, vocês já sabem que o que vai cair está ali dentro. O pulo do gato é o seguinte, o COJ, em alguns momentos, ele vai fazer referência ao regimento interno. Na forma do regimento interno, na forma do regimento interno. Então, a gente pode tentar estabelecer o quê? Conexões e ter um estudo muito mais otimizado. Porque, gente, nessa hora, você tem que ser exatamente aqui que o nosso amigo está dizendo, Brian. Tem que ser estratégico para otimizar o tempo, tá? E a gente não pode simplesmente deixar de lado. Deixar de lado o regimento interno, porque é um assunto extremamente importante. Vai cair questão aqui do regimento interno. Vai cair questão. Aí você me pergunta, professora, dentro desse panorama aí, você me falou que acha que vão cair de 6 a 9 questões dessa parte de legislação específica, né? Quantas questões você acha que vão cair de cada um? Veja só, eu aposto que vai ser em torno de 9 questões. Aposto que vai ser realmente em torno de 9 questões, tá? Estou apostando, mais ou menos, 3 para processo judicial eletrônico, que foram aquelas primeiras 2, né? A resolução 185 do CNJ e a 11.419, que tratam sobre o processo judicial eletrônico. Então, acredito que venham 3. Por que, professora, 3? Eu estou pensando no seguinte, eu estou pensando lá na prova de 2017, que vieram 5. Então, a gente teve o quê? Teve mais questões agregadas, né? Mais legislações agregadas na parte de legislação especial, mas eu acho que a importância do PJE continua alta. Estou apostando em quê? Em 2 de regimento interno, uma dessa lei complementar 100, uma só de estatuto, né, da 6123, e talvez 2 de licitações, tá? Lembrando que
E como já dizia a pesquisa Vox Populi, né, podemos ter uma margem de erro de uma para cima e uma para baixo, se é que vocês me entendem. Mas basicamente é isso, minha gente. Basicamente é isso. Regimento interno, vocês vão estudar todo o delineado do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Como é que ele funciona, as suas atribuições, as câmaras, as comarcas. Então, é um estudo que vale a pena também a gente conhecer, inclusive para vocês saberem como é que vai ser a vida de vocês no dia a dia de tribunal, né? Vocês estão entrando aí no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, é importante saber como se organiza internamente o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Por isso que é cobrado esse ponto, tá certo? E os pontos mais importantes, veja só, sugerindo de uma forma bem geral, nós temos o quê? Composição e acesso aos cargos do Tribunal de Justiça, órgãos de direção e suas atribuições, órgãos da administração judiciária e suas competências, prazos e peculiaridades das sessões de julgamento, entre outras questões, tá? Mas, basicamente, seria isso que eu diria para vocês estudarem, tá? Com mais estratégia, com mais atenção. Gente, bora lá, eu quero interagir com vocês agora. Quem está por aí, tem alguma pergunta a fazer? Tem algum comentário? Vamos interagir aí sobre a nossa questão de legislação específica. Vocês já começaram a estudar a legislação específica ou não? E o que é que vocês estão achando? Alguém aí pode compartilhar como é que está sendo isso para vocês agora? E aí, minha gente? Estou aguardando, hein? Vou ficar aqui aguardando vocês comentarem a respeito de como está sendo essa estratégia para vocês. E por fim, gente, e não menos importante, chegou ela, licitações e contratos, Lei 14.133 de 2021. Brian está dizendo o seguinte: o segredo é ter fé em Cristo e comer lei. Então, essa parte de fato de legislação específica, letra de lei, tá? IBFC certamente vai cobrar letra de lei, porque geralmente fica difícil criar questões sobre questões que são muito específicas, né? Que é o nosso caso aqui. Só que, especificamente, já que você falou isso, Brian, especificamente na parte do PJE, vocês têm que entender a lei, tá? Não é suficiente só a leitura de lei seca, tá? Porque é possível que seja cobrada, por exemplo, uma questão que traga um calendário para você. Traga um calendário e que coloque lá nessa questão. Segunda-feira, dia 10 de julho, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico um ato assim, assim, assado. Considera-se publicado esse ato no dia tal, ou então, qual a data final da contagem do prazo para a prática desse ato. Tudo isso vocês têm que entender o que está disposto lá na PJE. Então, aí, no PJE, dá margem total para ter muita criatividade na hora de elaboração de questões, tá? Agora, na parte de regimento interno, eu, sinceramente, tenho certeza que vai ser copia e cola de letra de lei. Mas vocês têm que saber o que é mais interessante, o que é mais importante de ser estudado dentro de uma lei, né, que veio aí com 250 páginas, entendeu? Então, nesse caso aqui, é mais importante ter estratégia na hora do estudo do que qualquer outra coisa. Bora lá, deixa eu ver aqui as perguntas.
Acredito que legislação interna vai ser o básico para ensino médio e não cobrando corregedoria, etc. Vamos dizer amém? Tomara, tomara que seja assim, tá? Mas uma coisa é certa, foi o Mabson Marcos que comentou isso, uma coisa é certa, vai cair questão, tá? A gente vê em muitas bancas de concurso, Sebrasp, por exemplo, muitas vezes ele prioriza um conteúdo em detrimento de outro. Não é isso que a gente costuma ver com a IBFC, tá? IBFC é muito equilibrada na hora de distribuir a quantidade de questões. Então, que vai cair questão dessa parte de legislação, isso aí a gente não tem dúvida, né? A gente só espera que realmente que seja um copia e cola de letra de lei bem facinho. Agora, você falou isso, Marcos, e eu lembrei que eu estava pesquisando questões, e eu pesquisei a questão de licitações IBFC. E, gente, foi agora, 2024, concurso dos Correios, que foi no final do ano passado, que foi organizado pela IBFC. Vocês acreditam que a IBFC perguntou o número da lei de licitações? O número, quando eu vi, eu disse: "Gente, eu não acredito, isso é real". Aí falava lá: "Lei que dispõe sobre", aí o texto da lei e perguntava, né, qual dessas leis, o enunciado trata. Aí tinha lá, resposta correta 14.133. Eu disse: "Gente, o que esperar da IBFC? O que esperar? Porque como é que a pessoa bota uma questão dessa?". Pois caiu em 2024, na parte de licitações e contratos, no concurso dos Correios, né. IBFC, uma loucura. Deixa eu ver os outros comentários aqui. Adriana: "Mestra, boa noite. Quem estuda para a carreira policial consegue aproveitar bem os conteúdos já estudados e conciliar com o TJPE? Obrigada". Adriana, com certeza, certeza absoluta. Principalmente, eu não sei, assim, você falou carreira policial, eu associei a polícia civil, tá. Se for polícia civil, você praticamente tudo, né. Português, toda a parte de direito, você com certeza vai aproveitar, tá. A PRF, no caso a PF, que tem um conteúdo diferente, tá, mas eu não sei, você falou polícia, eu não sei exatamente, mas se for polícia civil, bem dentro, tá, bem dentro do edital do TJ, muito parecido mesmo, tá. A resolução 395 de regimento interno é essa. Então, amiga, a gente acabou de falar sobre a resolução 395, tá? Que trata sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? E também tem o quê? Lei Complementar 100 de 2007, tá? Que é o Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco, que também está dentro da parte de legislação, tá? Muito bom, obrigada, Fernando. Isso mesmo, civil e penal. Douglas concurseiro, acredito que algumas matérias dá para aproveitar. Com certeza dá para aproveitar, tá? Fiz a Polícia Federal Administrativa e ainda estou com a cabeça a mil. É porque eu imagino, foi agora, recente, né? Fagundes Vieira, professora, as matérias do concurso do TJPE podem ser aproveitadas para um provável concurso da Secretaria da Fazenda de Pernambuco? Veja só, administrativo, constitucional, português, com certeza. Civil, processo civil, deve cair. Agora, a Secretaria da Fazenda deve ter mais outra parte, né, de administração, eu imagino que deva cair. Não estou muito por dentro do edital da Cefaz, mas com certeza você pode aproveitar muita coisa, tá? Eduardo Antônio, vamos para cima, vamos, vamos, vamos. Então, vou aplicar o que já estudo e fazer. Afinal, só vamos saber se vai dar certo fazendo. Perfeito, minha amiga. O negócio é esse. Quem está na chuva é para se molhar. E todo mundo aí, viu? Quem não for, imagino, quem não é da área do direito, né, só vai poder fazer o cargo de técnico, mas quem for, tem que tentar, né? Técnico e analista, ou então oficial de justiça também, tem que tentar de tudo. Eu sou da carreira de segurança pública, mas estou estudando para o TJ. É puxado, mas dá sim para conciliar. Aqui, o amigo confirmando tudo que a gente disse aqui, tá? Raíssa Marinho. De fato, o que está sendo chatíssimo é o regimento interno, muito detalhe pequeno, mas que super pode cair. Exatamente isso. O regimento interno, milhões de artigos para estudar, então tem que estudar com muita sabedoria. A gente tem que entender. Uma dica boa para vocês é o seguinte: vocês têm que entender o que é cobrado no regimento interno nos concursos dos outros tribunais do Brasil, porque a gente já pode ter o quê? Ó, uma margem, já pode entender, olha, o que as bancas costumam
cobrar dentro de regimento interno, porque banco de questão não tem, né? Banco de questão é zero. Então, fazendo isso, a gente pode, né, abrir o olho para aquilo que é mais importante. E esse é o papel do professor, né? O professor justamente quer o quê? Investigar, quer ir atrás da informação de uma forma otimizada para trazer para vocês, porque vocês não têm tempo a perder. O problema dessa banca é que não mensura conhecimento. Veja só, o IBFC é uma banca realmente complicada em alguns termos, né? Então, de organização, em relação à organização da prova, ela melhorou muito ao longo dos anos, tá? E a elaboração de questões, ela continua sendo polêmica em alguns pontos, tá? Volta e meia aparece uma coisa que você fica surpreso. Por exemplo, essa questão que eu acabei de comentar com vocês de licitações, que foi realmente perguntou o número da lei. É IBFC, gente. Então, a gente tem que realmente estar preparado para tudo, né? Preparado para o que vier. Gente, licitações e contratos, tá? É uma lei super cobrada, muito querida, muito amada das bancas de concurso, não é verdade? Só que ela não é muito querida dos concurseiros, não é verdade? Eu tenho uma história bem, assim, linda com a lei de licitações, porque eu comecei meu trabalho aqui na internet, antes de ser professora, fazendo mapas mentais. E um dos primeiros mapas mentais que eu fiz foi da Lei 8.666, né? Então, esse mapa mental fez muito sucesso. Aí depois lancei o mapa mental da Lei 11.183. Há 6 meses depois que saiu, eu lancei. Então, assim, foi um material que muita gente estudou com esse material, inclusive gestores públicos. Foi uma loucura na minha vida. Então, é uma lei que eu tenho muito a agradecer a existência dela na minha vida, porque me abriu muitas e muitas portas. O que é que eu quero dizer para vocês? É a querida número 1, top das leis, das bancas em geral, né? Todo mundo quer um pedacinho de licitações e contratos. E com a IBFC não é diferente. Ela é tão especial que deram um jeito de colocar ela aqui dentro da parte de legislação específica. Gente, não tem para onde correr, não, tá? Licitações e contratos, leitura minuciosa da lei, foco nas definições, caracterização das modalidades, critérios de julgamento, hipóteses de contratação direta e objetivos da licitação. Isso daí são as partes que a IBFC mais gosta de cobrar. No texto, né, lá da nossa lei, vem dizendo licitações e contratos. Então, geralmente, deixa eu trazer para vocês o paradigma sobre a cobrança de licitações e contratos para a prova de concurso. Geralmente, a parte de licitações é muito mais cobrada do que a parte de contratos. Tradicionalmente, sempre foi assim. Cai muito mais licitações do que contratos. Só que, com o passar do tempo, a gente vem observando essa tendência de cobrança de contratos nas provas. Para vocês terem uma ideia, o edital do ano passado, do concurso do TSE Unificado, ele trouxe uma matéria específica chamada gestão de contratos. Eles pegaram a lei de licitações, na parte de contratos, acrescentaram outras leis específicas e criaram uma matéria chamada gestão de contratos. Então, contratos criou um mundo assim em torno de contratos. Então, o que a gente tem observado é que existe uma tendência muito grande em querer saber se o aluno também sabe de contratos. Então, para esse concurso, eu digo a vocês, não dê só ênfase às licitações, estude contratos também. Temos grande chance de ter questões de contratos, tá? Ana Paula Teixeira está dizendo aqui. Eu sabia que lhe conhecia de algum lugar. Mapas mentais tribunais, que concurseiros mais antigos lembram da prof. Gente, eu estou com o Instagram agora, Reny, R-E-N-Y, oliveira.prof, tá? Mas antes eu era mapas mentais tribunais. Então, nossa, foi muita gente que estudou com o meu material de licitações e contratos. Muita gente mesmo. Um passado aí que, graças a Deus, me abriu muitas portas. Ana Paula está dizendo sim, exatamente. Minha amiga, foi. E ainda tenho, viu, material maravilhoso em PDF, bem objetivo de licitações e contratos, viu? Depois, se vocês quiserem, falem comigo lá no Instagram. Que bom, Ana Paula está dizendo. É isso aí.
Brian está dizendo, realmente, não se pode negligenciar. Brian está dizendo aqui, já achei o seu Insta. Vou colocar aqui, gente, ó, nos comentários, Reni Oliveira. .prof, tá? Vou colocar aqui. E, gente, os pontos, professora, dessa lei aqui, 14.133, 2021, nova lei de licitações e contratos administrativos, o que é que você acha que vai cair? Veja, num cenário em que, atualmente, eu não sei a condição de vocês, se vocês já estudaram para concurso, se vocês estão começando agora, porque eu estou vendo que tem muita gente animada, começando a estudar agora, entrando de cabeça nessa maratona do TJ. Inclusive, me digam aqui se vocês estão estudando há mais tempo, ou se vocês já são concurseiros antigos, enfim. Mas vocês também têm que estudar licitações e contratos com sabedoria. Se vocês forem fazer um curso aprofundado, se vocês quiserem entender todo o processo licitatório, é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, um estudo direcionado vai fazer você otimizar também muito tempo na parte de licitações e contratos. E, basicamente, modalidade de licitações e critério de julgamento é o número 1, eu acho que é de todas as bancas, não é só de BFC, não. Modalidades de licitação, critérios de julgamento. Você tem que saber a modalidade e o critério de julgamento. Princípios, objetivos do processo licitatório, contratação direta, dispensa e inexigibilidade, aspectos gerais do processo licitatório, contratos administrativos, as alterações, a duração, as sanções presentes dentro dos contratos. Isso aqui, gente, esses 5 pontos que eu coloquei para vocês, isso aqui é o básico de licitações, tá? O básico que vocês têm que ir para essa prova sabendo realmente exatamente isso daí, tá certo? Agora, deixa eu voltar aqui para o meu slide inicial. Olha eu aqui, gente, com o meu Instagram, que traz aqui todas as leis que estão abrangidas dentro da parte de legislação para o concurso do TJPE. Deixa eu ver os comentários de vocês. Douglas, meu primeiro concurso foi PMPE, fiquei por 2 pontos. Meu amigo, você está no caminho certo, tá? Foi o concurso de oficial que teve, ou não? Foi o outro. Brian, 1 ano e meio estudando para segurança pública. Que área especificamente, Brian, você quer entrar? E, gente, basicamente é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Vocês têm que estar preparados aí para realmente competir, né? Para conquistarem a vaga de vocês dentro do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Falamos sobre resolução do CNJ 11.419. Eu digo uma coisa para vocês, tá? Vocês têm que estudar essas 2 leis, tá? A Lei 11.419, resolução do CNJ, processo judicial eletrônico. Vão querer saber como é que se acessa o sistema. Você tem que saber como é que você vai trabalhar, tá certo? Então, dê uma atenção boa para essas 2 matérias, tá? Para essas 2, né, para essa lei e para essa resolução que compõe o PJE. Combinado? Não esqueçam disso, tá? Lei do estatuto aqui, estou apostando em uma questão, tá? Estatuto dos funcionários públicos aqui do Estado de Pernambuco. Quando você abre a lei 6123, você vai ver lá, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco. Por quê? Nessa época, gente, em 1968, a gente nem tinha o termo servidor público. O termo servidor público foi trazido pela Constituição. Então, essa lei, a Lei Estadual 6123, ela fala do regime jurídico dos funcionários públicos aqui do Estado de Pernambuco. É uma senhora idosa a nossa lei, né? A resolução, né, que é o regimento interno do Tribunal de Justiça e também o Código de Organização Judiciária, a gente tem que ter muita estratégia, né, porque o regimento interno é muito grande, a gente tem que saber o que é que vai estudar para otimizar, né, de fato, o estudo. E, basicamente, licitações e contratos, que é a nossa rainha-mãe aí, que está sendo cobrada na parte de direito administrativo também, não é isso, gente? Está sendo cobrado tanto em direito administrativo quanto na parte de legislação específica. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Mabson Marcos. Sou motorista do TJPE e conheço
alguns regimentos. Isso já ajuda. Olha aí, ó, saindo na frente. Muito bem, Marcos, muito bem, Marcos. Torcendo por você. Olha aí, ó, GCM e penais. Muito bem, Brian. Marcelo Coelho, estou há 1 ano estudando para segurança pública, GCM, fui aprovado na Hemobras em março, estou fazendo pela primeira vez o TJ. Continue estudando, que sua nomeação chega em breve, viu? Brian Mena dizendo, arriscando os conhecimentos e a força de vontade no TJPE. É assim, minha gente, vida de concurseiro, né? A história de ser uma fila. E a fila vai andando. E você, a gente tem que aprender com cada etapa que a gente vai passando, não é verdade? Cada etapa é mais conhecimento adquirido. É só você continuar no rumo que você vai conseguir, né? Uma hora ou outra você consegue. Arriscando os conhecimentos, aqui eu já li. Cobrança 2 vezes da lei de licitações. Olha aí, em direito administrativo e em legislação específica, né? Então, é uma lei aí que você estuda uma vez e você pode acertar lá e acertar cá. Acerta na parte de direito administrativo e também dentro de legislação específica. A Alisson está dizendo, excelentes dicas, professora. Meu querido, muitíssimo obrigada. Peço que você me siga lá no Instagram. Entre no canal aqui também, né? Se inscrevam aqui no canal do Estou Preparado. Todos os dias eu estou tentando trazer alguma coisa sobre o TJPE, que ultimamente, gente, estou uma negação em casa, crianças de férias, porque eu só consigo pensar no TJ, que é muito material que tem que produzir, muita aula para dar, mas graças a Deus, Deus na frente sempre. Eu sei que vocês estão passando exatamente por isso também nas suas casas, sei que a maioria de vocês também tem trabalho, tem outras atribuições, e a gente vai fazendo um sacrifício que deve ser feito para a gente conseguir melhorias nas nossas vidas, né, não? Disciplina é constância e é a chave. Um dos segredos é não desistir, é persistência. É exatamente isso, minha gente. E parece que quanto mais difícil, né? Difícil no sentido de que, não tenho o tempo todo livre, professora, eu só tenho 2 horas para estudar, só tenho 1 hora para estudar, estudo em ônibus, estudo no intervalo. Gente, isso daí não significa que você não vai conseguir, muito pelo contrário. É muito melhor você ter 2 horas de estudo de qualidade do que você passar o dia todo que nem, né, sem direção, sem estratégia para vencer, entendeu? Então, eu sei muito bem como é que são essas coisas. A gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente e a gente tem que realmente tentar até conseguir. Meu querido Lucas está dizendo aqui, dicas de ouro, muito obrigada, professora. Raíssa, prof, amei a sua didática, onde você for, vou atrás. Ai, meu Deus do céu! Olha, eu achei uma aluna aqui do coração, gente, sou muito emocionada com essas coisas, viu? Eu sou muito emocionada mesmo. E carente, então eu adoro comentário, adoro conversar com vocês, respondo todo mundo, tiro dúvidas por direct, tá certo? Então estou disponível para vocês lá, né, para ajudá-los na medida do possível em relação a esse concurso, tá? Lucas Lins, acha que o tema da redação também pode surgir dessas leis? Lucas, agora, essa aqui é a pergunta do milhão, meu amigo. Essa é a pergunta do milhão. Talvez de licitações, sabe? Talvez de licitações, contratos também, tá, sabe? Dá pano para manga. Dentro de contratos administrativos, quando você estuda, você vê que existe muita coisa envolvida que, olha, dá um bom tema de uma redação. Agora, nas demais leis, acredito que não, tá? Se cair alguma coisa, né, de licitações, mas contratos dá um bom tema de redação aí. Brian está dizendo em nome de Jesus, amém. Daniele está dizendo, sou do direito, estudo para concurso desde 2015, porém dei uma parada e voltei há 1 ano atrás e já passei em 3 concursos e estou na maratona TJPE. Já conheci a prof da época dos mapas. Ei! Eu amo quando aparece aqui vocês das antigas, ó, que conhecem a professora desde os mapas mentais tribunais. E agora vou seguir com ela onde estiver. Amém! Amém! Obrigada, Daniela. Estarei esperando você lá no meu Instagram, tá certo? Lucas, obrigada pelas dicas. Licitações é bem forte. Inclusive, foi o tema de redação do IBAMA
analista administrativo. Licitações, vem com tudo nessa prova. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz aqui em ver os comentários de vocês, tá? Legislação específica é algo muito específico, é algo muito, muito minucioso, que a gente tem que ter cuidado na hora de estudar, de fato, que vai cair questão, não tem para onde correr, tá? Mas que a gente não pode se assustar, não, tá? A gente tem que lutar e, ó, vou dizer uma coisa para vocês. A maioria das pessoas não está dando a devida importância a essa parte daqui. E acreditem no que eu estou dizendo, vai vir de 6 a 9 questões daqui, viu? E qualquer questão, minha gente, qualquer questão te bota dentro ou te tira de uma situação, de um concurso como o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que eu espero de coração que chame muito, viu? Eu espero de coração que chame muito. Deixa eu ver mais comentários aqui. Fagundes Vieira, eu estudo no trabalho nas horas vagas. Cheguei faz 1 hora acompanhando a sua aula, professora. Meu querido, muito obrigada por estar aqui. Eu valorizo demais o tempo de vocês, porque eu sei que o tempo de vocês é ouro. Então, se você está aqui me prestigiando, muito obrigada mesmo. Sara, professora, tem canal no YouTube? Tenho. Inclusive, tem uma aula lá, grátis, né, que eu divulguei, da resolução 185 do CNJ, tá? Que está dentro de PJE. Procurem aí no Instagram, vocês colocam o seguinte, no Instagram, ó, no YouTube, Reni Oliveira, eu vou escrever aqui, prof, aqui nos comentários, tá? Que aí já aparecem, vocês podem me seguir no canal também, que inclusive eu acabei de criar recentemente, criei agora há pouco. Nota de corte de mais 90%. Gente, vê só, é isso que o colega disse. Antes de pensar em concorrência, ai meu Deus, já saiu a concorrência altíssima, você tem que pensar que a primeira batalha que você vai enfrentar no concurso do TJPE é você contra você mesmo. De cara, você tem que livrar o ponto de corte, tá? Então, se ajudem, sabe? Tirem a dúvida de um do outro. Tem um ditado que diz que é muito certo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Tire a dúvida do seu colega, ajude o seu colega, tá? Se ele vier precisar de você, porque nessa maratona, quanto mais a gente se ajuda, mais a gente chega fortalecida até o final. E uma coisa é certa, a sua briga aqui no TJPE é você com você mesmo. Primeiro de tudo, você tem que livrar o corte. Quando você livrar o ponto de corte, aí você vai pensar, tá certo? Em uma possível concorrência. Até lá, não se assuste com concorrência, tá certo? Não se assusta, para de pensar nisso e faz o teu, porque a questão aqui é a evolução. Tá? Você está aqui nessa maratona do TJ, eu não sei de onde você está vindo, eu não sei se você já tem experiências anteriores, eu não sei se você está começando agora, tá? Mas o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, tá certo? É o que você vai fazer daqui para frente, sempre pegando essa sua experiência, essa sua bagagem que está atrás, com o rumo, com o objetivo de chegar e ter um bom emprego. Gente, ser servidor público do judiciário, ó, queria, hein? Queria os auxílios, queria tudo que tem direito, é bom demais, não é, minha gente? É um sonho de muitos, eu estou aqui para ajudá-los, não só eu, né? Toda a equipe do Estou Preparado. Meus queridos, acho que agora é hora de encerrar nossa conversa, né? Encontro vocês lá no Instagram, tá certo? E em outras lives aqui no nosso Estou Preparado com cursos, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe a trajetória de estudo de vocês e a vida de vocês, tá certo? Vamos embora, arruma essa maratona do TJ, ó, tá chegando a hora, hein? Estamos em julho, setembro chega, ó, num piscar de olhos. Fiquem com Deus e vamos encerrar essa live. Até a próxima!